1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, do versículo 11 até o versículo 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Senhor Deus bendito, nós te louvamos, Pai, por mais uma vez lermos a Tua palavra. Vem falar ao nosso coração, por meio da exposição dela esta noite, assim oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, a primeira carta de Pedro é uma carta, foi escrita para alguns irmãos da região da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, está no capítulo 1, versículo 1, que é a atual Turquia, onde nós encontramos hoje no mapa, localizada a Turquia. Então aquela região toda era chamada de Ásia Menor, conhecida como Ásia Menor, e alguns irmãos que foram chamados por Deus, trazidos das trevas para a sua maravilhosa luz, nesses lugares estavam tendo o desafio de agora viverem a sua fé de maneira genuína, de maneira agradável ao Senhor, com santidade de vida, mas ao mesmo tempo tendo o compromisso de uma vida diferente, de uma vida transformada pelo Senhor. Eles habitavam nesses lugares e por causa da sua fé, porque eles haviam abraçado o Evangelho verdadeiro, porque o Espírito Santo de Deus havia transformado a vida deles, eles tinham agora novos valores, valores que estão de acordo com a palavra do Senhor, agora de acordo com o seu Criador. Vivendo neste mundo caído, eles passam a ter problemas, dificuldades nesta vida, e passam a sofrer perseguições, muitas vezes no seu ambiente de trabalho, muitas vezes na sua vizinhança, com pessoas que talvez começaram a se afastar deles por achá-los estranhos, por eles não se encaixarem mais nos seus esquemas pecaminosos. Então Pedro escreve de maneira pastoral, carinhosa àqueles amados, e ele começa dizendo no capítulo 1, observe aí, por favor, os primeiros versículos, ele vai destacar que aqueles amados foram eleitos pelo Senhor, que eles não foram salvos por acaso, que não foi um acidente, o fato deles estarem vivendo aquela nova vida, mas o próprio Deus que os escolheu, que os chamou na eternidade e que aplicou por meio de Jesus Cristo aquela obra no coração deles, é o mesmo Deus que sustentará a fé deles até o fim. E que mesmo que eles passem pelas situações mais difíceis nesta vida, eles deveriam ter a consciência que essas dificuldades, os sofrimentos eram instrumentos de Deus para trabalhar o coração deles, para purificar a fé deles, para que eles pudessem então se aproximar do Senhor e estarem ainda muito mais santos na presença de Deus. É o que diz, por exemplo, o versículo de número 6 do capítulo 1. Vocês devem exultar nessa doutrina, ou na graça que o Senhor revelou a vocês, mesmo que no presente tempo seja necessário que vocês sofram. Porque este é o instrumento de Deus, que pelo sofrimento a fé de vocês seja confirmada, e seja achada preciosa aos olhos do Senhor,
muito mais do que o ouro perecível. E quem sabe aqui como que é feito a purificação do ouro, sabe muito bem da imagem que o apóstolo Pedro está usando aqui. Que no momento em que é colocado aquele ouro bruto, tirado da natureza, cheio de imperfeições, cheio de impurezas, e é colocado naquela plataforma e é aplicado fogo sobre ele, o ourives vai então tirando as impurezas e vai se tornando ouro puro, e quanto mais vai se retirando a impureza, mais o ouro vai ganhando valor. E Deus então diz para a sua igreja: os sofrimentos desta vida, sobretudo os sofrimentos por causa da sua fé, são instrumentos de Deus para torná-lo ainda uma pessoa melhor diante do Senhor, aos olhos do Senhor, mesmo que para o que em contrapartida aos olhos do mundo seja pior. Mas que agora aqueles amados deveriam olhar e exultar e dizer: Senhor, eu te dou graças por isto. E o apóstolo Pedro não vai para aquelas linguagens de autoajuda de forma alguma. Pelo contrário, o Evangelho vai na direção oposta, porque ele vai mostrar para a vida do crente que o importante nesta vida é ele viver para a honra e para a glória do Senhor em todo o tempo. E o fundamento para trazer a alegria ao coração daqueles crentes não era dizer assim: olha, o sofrimento vai passar logo, olha, gente, vai ser... rapidamente vocês vão deixar de sofrer. Não. Era dizer: amados, Cristo operou no coração de vocês algo que estava sendo aguardado há muito tempo pelos profetas. Versículo de número 10 do capítulo 1. Esses profetas profetizaram sobre a vinda do Messias, e agora vocês estão experimentando isto. Olha que salvação maravilhosa, a eleição que foi trazida a vocês, o cumprimento da promessa do Pai, vocês são privilegiados por isto, e é nisto que vocês devem exultar e se alegrar de todo o coração. Os sofrimentos desta vida são passageiros, sim, mas a garantia da nossa felicidade é viver para a honra e glória do Senhor aqui, e experimentar o gozo celestial, quando então descansaremos eternamente no sábado eterno providenciado pelo Senhor Jesus. Então ele vai dizer: para suportar estes tempos presentes, vocês devem desenvolver uma vida de santidade diante do Senhor, porque quanto mais próximos vocês estiverem do Senhor, mais cheios do Espírito Santo, mais vocês compreenderão o que está acontecendo à sua volta, mais vocês terão repulsa do pecado, mais vocês terão nojo das coisas pecaminosas, mais vocês entenderão o valor de sofrer pela causa de Cristo, e mais próximo vocês estarão do Senhor. Então o caminho para que o crente suporte a viver neste mundo, que é um absurdo, porque é um mundo que jaz no maligno, é um mundo com valores completamente contrários do que Deus quer. O caminho para se encontrar felicidade aqui é o caminho da santidade diante do Senhor, porque só poderemos nos aproximar de Deus que é santo, sendo santos. E ele então diz: vocês estão hoje vivendo um tempo de peregrinação. E essa palavra, peregrinação, forasteiros, vai aparecer algumas vezes na carta de Pedro. Primeiro, no capítulo de número 1, por exemplo, vocês são forasteiros na dispersão. Depois, lá no finalzinho do versículo 17, ainda do capítulo 1, ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aqui no nosso texto, já chegando próximo ao nosso texto aqui, ele diz: exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Ele trabalha a santidade, diz: vocês devem estar unidos como igreja, como pedras espirituais, firmadas sob a pedra angular que é Cristo, o fundamento que foi colocado maior, e vocês vão estar juntos, e vocês vão estar suportando esse tempo que é um tempo de peregrinação neste mundo, é um tempo em que vocês serão forasteiros.
E quando ele fala isso no versículo de número 11, do capítulo 2, ele está destacando que o crente neste mundo tem uma pátria, tem uma saudade da pátria celestial. Ele não deve se conformar com este mundo. Ele não deve tomar a forma dos seus valores. Ele não deve se conformar ou achar que tudo o que está acontecendo à sua volta é normal e aceitável. Deve sentir no seu coração, sim, um incômodo constante com aquilo que está acontecendo no mundo. Com os noticiários que ele ouve, com as leis que são sancionadas, com as manifestações de aparentes justiças, mas que na realidade estão contra a palavra do Senhor, e ele olha aquilo e observa. Ou ele começa a sentir saudades da pátria celestial e não está interessado tanto nos valores e bens deste mundo. Havia uma canção que eu aprendi na minha infância, em nosso inário, não há, mas no antigo inário Salmos e Hinos, tinha uma canção que cantávamos na igreja quando eu era criança. Da linda pátria estou muito longe. E aí um determinado momento da estrofe diz: eu tenho de Jesus saudade. Quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores querem me seduzir, querem de alguma forma me encantar com os valores deste mundo. Mas não, eu prossigo, eu estou indo para a pátria celestial. A mensagem toda deste hino, ela está completamente desconformada com os valores deste mundo. Porque algumas igrejas por aí têm dito que você tem que se conformar com aqui e agora, o presente aqui e agora. E a palavra de Deus diz, como este hino destaca, que mesmo que a natureza, mesmo que as coisas boas desta vida, e que devem ser observadas por nós, sim, como os passarinhos, as flores, as paisagens, aquilo que há de belo, nós devemos admirar como vindo das mãos do nosso Criador, mas não para nos conformarmos e acharmos que a nossa pátria é aqui. A nossa pátria está nos céus. Eu tenho de Jesus saudades. É interessante então como Pedro começa a falar para aqueles amados que vocês sim devem entender que a pátria de vocês está nos céus, que essa pátria está sendo dada para vocês por herança, por meio de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário para aplicar a obra redentora no seu coração por meio do seu Espírito Santo, que o Deus Pai já havia eleito ou chamado antes da fundação do mundo. Mas a pátria de vocês não é no presente tempo. Ela será usufruída um dia na glória. Mas enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo, o apóstolo Pedro não diz para aqueles irmãos e não diz para nós que o crente, então, ele deve buscar santidade, entender tudo isso, e entender os sofrimentos, e então eu vou me alienar do mundo. Então eu vou sair do mundo, como alguns movimentos heréticos do início da era cristã o fizeram, indo para as montanhas, ou outras pessoas indo para os mosteiros, ou fundando comunidades alternativas, achando que poderiam ser mais santos do que não dá para viver neste mundo sendo santo, então vou me afastar. E outros até do período de Cristo, como os essênios, que foram membros de uma comunidade dissidente do judaísmo, que foi às margens do Mar Morto, e lá começaram a desenvolver uma vida afastada dos valores do mundo. Ou como os Quakers, por exemplo, nos Estados Unidos, que fazem comunidades afastadas das cidades, achando que isto é viver então em santidade. Mas o grande desafio que o Senhor Deus nos dá é vivermos em santidade de vida, sim, sabendo do que Cristo fez por mim, sabendo a aplicação dessa obra na minha vida,
me aproximando do Senhor constantemente, me sentindo um forasteiro neste mundo, mas ao mesmo tempo partícipe, ativo neste mundo. Sendo crente fiel ao Senhor, mas ao mesmo tempo vivendo com responsabilidade e testemunhando do Senhor neste mundo, com valores vivos diante de uma sociedade com valores distorcidos e mortos aos olhos do Senhor. E aqui, então, o apóstolo Pedro começa a destacar alguns pontos que vão no capítulo 2, depois passando pelo capítulo 3, as aplicações disso, as situações mais diversas que aqueles amados estavam vivendo. E aqui nós vamos falar esta noite de dois momentos muito importantes na vida do crente, que ele deve desenvolver a sua santidade, deve estar comprometido diante do Senhor em viver estes valores, diante dos seus amigos, das pressões de grupo, da sociedade, e também sendo um partícipe, um ativo na vida política, ou preocupado com a vida política do seu estado. E é interessante observar isto desde já nesta introdução, porque mesmo ao passo que Pedro diz que vocês são peregrinos e forasteiros, ele diz, vocês devem se sujeitar à instituição humana, fazendo essa conexão então de que a vida de santidade, compromisso diante do Senhor, deve ser uma vida também engajada diante do Senhor, para viver esses valores comprometidos diante do Senhor. Eu prefiro comprometidos do que engajados hoje em dia, comprometidos diante do Senhor neste mundo. E nada é diferente do que Jesus queria para com os seus discípulos. João capítulo 17, abra lá por favor, nós vamos olhar alguns textos. Mas João capítulo 17, versículos 14, a oração sacerdotal, 14 a 16, Jesus diz assim, orando acerca dos seus discípulos, ou em favor de seus discípulos: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ora, Jesus está dizendo aqui que a palavra de Deus, que penetrou no coração dos seus apóstolos, dos seus discípulos, fez com que o mundo passasse a odiá-los. Porque o mundo, ele odeia aquele que não pertence a ele, aos seus valores. A palavra de Deus, ao invés de trazer aquele conforto para os seus discípulos no presente tempo, ele gerou ódio do mundo, por parte do mundo. Não peço que os tire do mundo, porque esse nunca foi o projeto do Senhor para os seus discípulos, para que os seus discípulos estivessem alienados do mundo. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal, que o Senhor fortaleça a fé deles, que o Senhor trabalhe a fé no coração deles, enquanto vivem no mundo, tal como esse ouro que foi colocado ali, que há impurezas por causa do seu pecado, mas que vai trabalhando. Então guarde-os do mal, purifique-os cada dia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. E o que a palavra de Deus faz no coração do crente, transformado verdadeiramente, faz com que o mundo passe a odiá-lo. E aqui nós olhamos, vamos voltar lá para o nosso texto, fique sempre com o seu dedinho marcando aí 1 de Pedro, por favor, no capítulo 2. Ele diz então assim, amados, a um pastor, de maneira carinhosa e também ao mesmo tempo num tom exortativo, ele diz: como peregrinos e forasteiros que sois, lembrem disso, não se conformem com esse tempo, com essa época, não se conformem com aquilo que você tem ou com o que você pode conquistar. Tudo isso vai passar. Vocês devem agora abster-se das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
O crente verdadeiro no Senhor deve entender-se diante de uma guerra, de uma batalha espiritual mesmo. E que vai constantemente viver neste mundo, sem ser do mundo, significa eu receber constantes apelos deste mundo para que eu seja um discípulo do mundo e não de Cristo. Gálatas, capítulo 5. Abra lá, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 a 17. Digo-vos, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito. E aqui o termo milita é de militar, é de guerra, guerreia. Os desejos da carne irão contra você, contra o Espírito contra a carne, o Espírito que habita em você, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, você quer viver para a honra e glória do Senhor, você quer viver os valores do reino de Deus neste mundo, saiba que o Espírito Santo de Deus coloca isso no seu coração, esse desejo, mas a carne, a sua natureza, vai querer afastá-lo disso e vai guerrear. E o crente que não vive uma guerra espiritual dentro do seu coração, pode ter certeza que existe alguma coisa errada aí. Porque o crente genuíno no Senhor Jesus, ele vive isto. O próprio Pedro fala aqui no versículo de número 11, existe uma paixão carnal dentro de você que faz guerra contra a alma. Então, viver em santidade não significa apenas vir todos os domingos neste lugar, ou participar das atividades semanais da igreja, e isto é muito importante, sem dúvida nenhuma, no desenvolvimento de santidade, mas não é isto que é santidade apenas. A santidade significa que eu estou lutando contra a minha natureza, contra o inimigo que habita ainda dentro de mim, e que faz com que eu queira ser seduzido pelos valores ou por tudo aquilo que me cerca. E um dos pontos aqui que ele fala, um dos aspectos da sedução, está no versículo de número 12. Tem gentios, versículo de número 12, pessoas que não temem ao Senhor, que falam mal de vocês, e dizem, por causa da fé que vocês têm, que vocês são malfeitores. Que vocês praticam o mal na realidade, que vocês estão contra a vida deles. E o desafio que o crente vai ter é de não ser seduzido por aquelas velhas amizades, por aquele amigo que é boa praça, que é tão legal, e que eu já o conheço há tantos anos, e que por causa daquilo que eu decido viver diante do Senhor, ele começa a me colocar de escanteio, e eu não gosto disso. Ou então, no ambiente de trabalho. Outrora eu fazia algumas coisas não muito corretas, vamos dizer assim, mas a partir de agora eu assumo uma postura diferente diante do Senhor e diante das pessoas, porque a nossa fé ela não está desconectada do mundo, ela está entrelaçada o tempo todo. E por causa disto, eu começo então a ser deixado de lado nas conversas, ou começo então a não ser mais convidados para determinados lugares, ou começo a não ganhar alguns cargos que eu poderia ter, e que eu acharia que chegaria a hora. Por causa da minha fé, eu começo a sofrer com pessoas que falam mal de mim. E qual é a nossa tendência natural? É de querer ser aceito, é de querer ser amado, é de querer que as minhas opiniões sejam valorizadas, é de querer receber a recompensa pelo fato de eu ser um funcionário exemplar, ser uma pessoa honesta. E aí a palavra de Deus diz, meu querido, por causa da sua fé, você vai sofrer como até mesmo um malfeitor, e Pedro vai se aprofundar disso na continuação do capítulo 2, principalmente o versículo 18 e seguinte, depois você pode ler em casa.
Porque ele vai associar o sofrimento, o seu sofrimento injusto, com o sofrimento de Cristo. E vai dizer, você é discípulo de Cristo, sofra como Cristo sofreu também. E nós então, essa é a guerra genuína, não é apenas, aqui ele está falando da prática do dia a dia, não é apenas aquela guerra, às vezes sim, também existe, de naturezas sexuais, ou de tentações, de outras coisas, mas às vezes se dá numa sutileza de amizades, onde eu sou desafiado a ser um homem íntegro diante do Senhor, na minha família, com os meus amigos mais íntimos, com a minha vizinhança, com o meu ambiente de trabalho, o meu relacionamento com o meu chefe, com o meu patrão. E por causa disto, você será injustiçado. E aí vem a guerra. E aí vem as dúvidas, vale a pena? Eu poderia estar muito melhor financeiramente. Eu estou com dívidas a serem sanadas. Isso seria resolvido se eu conseguisse esse cargo. Ou eu poderia conseguir mais uma rede de amizades. Eu sei que vai me tomar tempo com a família, mas é importante, né, que eu tenha uma rede de amizade maior, que eu saia mais de casa, até para o bem da minha família. E eu começo então a ter uma guerra, um conflito interior. Ou eu sou seduzido pelos valores deste mundo, ou então eu sofro como um malfeitor. O apóstolo Pedro não dá nenhum caminho fácil. Aliás, não existe nenhum caminho fácil para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Falam mal de vocês como de malfeitores. Qual deve ser a nossa postura? Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 11. Olha o que Cristo fala. Olha como estamos distante disso, amados. Bem-aventurados sois, versículo 11 do capítulo 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa, não é por causa da sua chatice, se você for uma pessoa chata. Está falando por minha causa, porque você é um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus, os valores, a sua conduta de vida. Você pode até se tornar chato pela conduta, naquele sentido que eu não cedo a fazer uma coisa errada. Aí sim. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, lembra Pedro? Mentiam contra aqueles irmãos amados, queridos, comprometidos com o Evangelho, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós, os profetas verdadeiros do Senhor, que anunciavam a palavra do Senhor, que confrontavam sacerdotes perversos, que confrontavam governos e que apontavam o dedo em riste na direção de reis. Esses homens foram rechaçados pela sociedade, foram perseguidos pela sua fidelidade a Deus. E o apóstolo Pedro diz: irmãos, vocês, naquilo que falam de vocês como malfeitores, vocês devem se alegrar, sim, vocês são forasteiros, vocês vão viver esse conflito, sim. Mas Jesus diria aqui ainda mais, diz: bem-aventurados sois. Bem-aventurado é outro termo para felizes. Vocês devem ser felizes quando isto acontecer. Vocês devem se regozijar e exultar se isso estiver acontecendo com a vida de vocês. Porque vocês estão sofrendo injúrias, estão perseguindo vocês, mentindo contra vocês, fazendo todo mal contra vocês, porque o mundo odeia aquilo que não lhes pertence. Nós não devemos buscar o brilho e a glória deste mundo. Nós estamos na contramão deste mundo. Porque a nossa história, ela já iniciou, mas ela
terá o seu ápice maior quando estivermos na nossa pátria celestial. Enquanto forasteiros e peregrinos nesse mundo, quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais cheios da palavra de Deus, mais odiados, mais perseguidos, mais injuriados. E Jesus Cristo diz assim: amados, exultem, porque o galardão ou o prêmio que está reservado a vocês no céu não se compara à maior glória e brilho que possa existir neste mundo. Amados, como estamos distantes disto? Esta vida de santidade que o Senhor quer que vivamos, esses valores que o Senhor Jesus quer que vivamos por causa da sua fé, esse conflito interior de viver pela causa de Cristo, deve nos perseguir, sim. Se estamos conformados com este mundo, se não sofremos nada, que está tudo muito bem, maravilha, existe alguma coisa errada conosco. Talvez estejamos precisando nos encher do Espírito Santo. Se o mundo está dando tapinha nas nossas costas e dizendo: ai, como é bom. E como nós vemos várias igrejas, chamadas igrejas amigáveis nos nossos dias, onde você vem, Deus te ama do jeito que você está. E são exaltadas por tantos lugares, por tantas pessoas. Ou quantos crentes tem por aí que dizem assim: olha, eu quero viver as mesmas coisas, fazer as mesmas coisas que você faz, afinal de contas, eu quero mostrar que ser crente é uma coisa legal também. Quem pensa assim, é porque na realidade tem o seu coração pervertido diante do Senhor, e quer continuar vivendo o velho homem com uma capa de novo homem. É só maquiagem, é só máscara. Mantenham exemplar, versículo de número 12 do capítulo 2, o vosso procedimento, mesmo diante das pressões, das lutas carnais que existem dentro de você, as paixões, porque você é testemunha do Senhor, você é discípulo do Senhor. As pessoas têm que observar as vossas boas obras, e aqui boas obras não são aquelas boas obras de caridade, que alguns grupos por aí fazem algumas ONGs e tudo mais. Não, as boas obras só quem faz é o crente. Boas obras são as atitudes, as posturas, as falas do crente, as ações do crente. São as boas obras. E diz aqui o texto que essas pessoas devem observar as vossas boas obras. Elas podem não aceitá-las, elas podem odiá-las, elas podem não se conformar com elas, mas eles têm que olhar o seu testemunho, e na vinda de Cristo, no dia da visitação, eles vão dar glórias a Deus. Eles não vão, aqui não fala de conversão, está falando de testemunho dessas pessoas. E olha lá em Mateus ainda no capítulo 5, versículo de número 14 a 16, quando Cristo fala no capítulo 5 de Mateus que nós somos a luz do mundo, que nós não devemos ficar com a nossa luz escondida ou viver uma fé camuflada, mas não, a nossa fé deve estar exposta, como que numa cidade edificada sobre um monte, ou como se estivesse num velador para iluminar mesmo, para incomodar mesmo as trevas, ou aqueles que fazem coisas nas sombras, ou aquelas atitudes que estão sombrias. A sua presença lá incomoda, ilumina e mostra todas as coisas. E Jesus diz no versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não se esconda e não tenha vergonha de quem você é. Não tenha vergonha do seu Pai, que te chamou, que te elegeu na eternidade. Não tenha vergonha de Cristo, daquele que morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Não tenha vergonha do Espírito Santo, que converteu o seu coração e que transformou a sua vida e que está trabalhando em você até o dia que Cristo voltar. Eles
Essas pessoas, os ímpios, os gentios, precisam ver as vossas boas obras e glorificar ao vosso Pai que está nos céus. E Pedro diz, e vão glorificar, sim, quando Cristo voltar. Vão saber que no meio deles houve gente que vivenciou a fé. E isto se tornará juízo para aqueles que não aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador. Meus queridos, então a saída para o sofrimento diante das perseguições deste mundo é o compromisso mais próximo do Senhor, em santidade, abraçar a fé, porque é isso mesmo. Os sofrimentos desta vida são assim. Lá não precisa abrir, você pode anotar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12, é um texto maravilhoso, que o apóstolo Paulo diz, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele não diz, pode ser que seja perseguido, quem sabe será perseguido. Não, todos quanto quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 12, é uma promessa, será perseguido. Então, diante do mundo, das amizades, daquilo que nos cerca, mantenhamos firme o nosso testemunho. E ao mesmo tempo, o apóstolo Pedro diz, outra coisa, você está comprometido em ser testemunha do Senhor lá, onde quer que Deus te coloque, no teu ambiente de trabalho, na tua escola, onde quer que você esteja. Sofra sim por causa do Evangelho. Sofra também por causa da sua pátria. Não, mesmo que você esteja só de passagem por ela, mas o seu lugar onde você vive, o comprometimento. Tem pessoas que dizem assim, eu odeio essas questões de política. Mas o apóstolo Pedro diz o seguinte, versículo de número 13, vocês estão neste mundo, e vocês vão se deparar sim com instituições humanas. E essas instituições humanas de governança foram estabelecidas pelo Senhor. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, porque foi Ele que as instituiu. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 19, versículo 10 e 11, Ele reconhece, quando Pilatos diz, você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar, para fazer o que quiser com a tua vida? E Jesus diz o que para ele? Nenhuma autoridade você teria, Pilatos, se do céu não te fosse dada. Por mais injusto que fosse, que tenha sido, claro, a morte de um inocente como Cristo, a morte de cruz, que era a pena máxima, Jesus morreu pelas vias legais, no que diz respeito à autoridade legalmente instituída por Deus para executar aquela sentença. Jesus não foi morto por qualquer pessoa. Por quê? Porque a autoridade que estava sobre a vida de Jesus naquele momento era uma autoridade de uma instituição humana, instituída por Deus, por causa do Senhor. E Pedro diz, então, sujeitai-vos a essas instituições por causa do Senhor, porque foi Ele que criou os governos para que o homem, para que a vida na terra fosse mantida. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades enviadas por Ele. Tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Parece assim desconexo, né? Pedro antes fala sobre a vida aqui do pessoal e depois já fala no sentido mais político, ou no sentido das instituições humanas. É porque Pedro ele não olha a vida como departamentos isolados, ele olha a vida como um todo. Ao mesmo tempo que você vive conflitos pessoais no seu relacionamento com o seu colega, você vive conflitos maiores. Ou será que a inflação não afeta o seu bolso? Ou será que o desemprego não chega na sua casa? E que isto são dimensões maiores do que o nosso relacionamento pessoal do dia a dia, ou do ambiente de trabalho. O crente está vivendo neste mundo, e
Pedro diz: não se isolem das instituições humanas, não olhem as instituições humanas como sendo algo amaldiçoado pelo Senhor. Você deve se sujeitar a elas, sim. Lá em Romanos, capítulo 13, eu não vou ler todos os textos que eu havia colocado aqui, por causa do nosso tempo, mas Romanos, capítulo 13, versículo 1. É um texto bastante conhecido, mas ele é importante. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. O próprio Cristo reconheceu isso e colocou isso para Pilatos, dando-nos o exemplo de que ele mesmo se sujeitou a essas autoridades superiores, mesmo que injustas. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, versículo de número 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. É ministro de Deus. Instituída pelo Senhor. E o que nós devemos fazer por essas autoridades? Com essas autoridades. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos e tudo mais. Sim, eu fazendo a minha parte, eu vivendo o meu testemunho, eu não só estou testificando diante daquelas pessoas, mas como eu vou também colaborar para que esse mundo se torne ainda mais justo aos olhos do Senhor. Eu não estou isolado e desconectado, eu faço parte dele. E há um outro texto muito importante que tem a ver com a sujeição, a submissão às autoridades, que é 1 Timóteo. Esse eu faço questão que vocês abram, é o nosso último texto de hoje. 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo de número 2, 1 e 2. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que acham investidos de autoridade, para que, podem continuar, por favor? Está vendo? Quantos de nós temos orado pelo presidente da República? Ah, pastor, mas esse homem é um corrupto, é um crápula, esse homem é terrível. Você já viu a popularidade dele? A Bíblia, nesses dias aqui, o apóstolo Paulo viveu épocas muito interessantes, em que algumas vezes o imperador era um homem tão justo como Calígula, ou como Nero. Você acha que esses homens eram homens justos diante do Senhor? E Paulo diz: orem em favor desses homens. Quantas vezes nós já oramos em favor da nossa governadora? Eu não estou falando da pessoa em si, eu estou falando daquela que se acha investida da autoridade dada pelo Senhor. E este é a maior ação política que nós podemos fazer. O tema aqui não dá para tratarmos pelo tempo de todas as questões políticas, claro. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela tem um fundamento muito sólido sobre a participação do crente na vida pública, desde a política, a magistratura civil, de maneira geral. Nós não vemos nada contra, pelo contrário, se a pessoa
Calvino até pensava, era de opinião, de que aquele que é chamado, vocacionado por Deus para se envolver com a vida pública, na governância, como um político, como falamos no popular hoje em dia, é alguém da mais nobre vocação. E olha que ele fala nos dias que vocação, para as pessoas da época, era só vocação para o sacerdócio, ou seja, a vocação sagrada era ser padre, ou então ser um pastor. E os reformados cortaram esse vínculo com a Igreja Católica e disseram, não, a vocação é aquilo que Deus manda você fazer neste mundo. E para Calvino era uma nobre vocação, porque cuidava dos interesses e do cuidado deste mundo que foi criado por Deus. Mas o caminho para uma transformação política na nossa nação não está em colocar homens e mulheres presbiterianos lá, como algumas igrejas por aí estão infestadas com vinculando a igreja de Cristo com os poderes deste mundo, com política partidária, algo execrável, nojento aos olhos do Senhor, porque compromete alianças muito maiores e joga o nome de Cristo na lama muitas vezes. Ou seja, se um crente verdadeiro no Senhor Jesus quer ser alguém envolvido com a vida pública, como político, por exemplo, vai ser um crente que nós vamos, como igreja do Senhor, cobrar as mesmas responsabilidades e vida de santidade que um irmão que seja motorista de táxi da igreja, um irmão que seja um bancário da igreja. O nosso projeto da igreja do Senhor para o envolvimento maior com a vida pública ou política da nação é sendo uma pessoa de bem no seu lugar, onde você está, influenciando os outros ao seu redor, sendo um homem ou uma mulher comprometida pelo Senhor e que ora pelos seus governantes. E que não feche os olhos às injustiças, mas que se comove quando há injustiças, quando há roubalheiras, quando há pecados que foram revelados em operações escusas, operações que mostram projetos escusos, como essas operações da Polícia Federal, e que nos dói o coração, e que deve nos causar, sim, uma revolta, mas uma revolta de dizer, Senhor, tem misericórdia da nossa nação. E orar pelos governantes. Não é fechar os olhos, e nem é a igreja desenvolver um projeto político, porque nós não fomos chamados para isso. A igreja deve ter liberdade plena, assim como o profeta tinha no Antigo Testamento, para, se preciso for, apontar o dedo no olho do político, sem que o político possa dizer, você não pode dizer nada, porque quem deu o telhado da tua igreja fui eu. Que coisa triste. Sujeitar-se à autoridade por causa do Senhor, orar em favor delas, pela prática do bem, pelo testemunho que vocês estão vivendo. Sim, você vai fazendo com que os insensatos, e que haja uma transformação no seu ambiente ao seu redor e também, se Deus assim quiser, até mesmo nacional. Vocês devem viver como servo do Senhor, tratando, versículo 17, todos com honra. Os irmãos, que Pedro fala aqui, já tem trabalhado no capítulo de número 2, sobre essa comunhão com os irmãos, amando os irmãos, temendo a Deus sobre todas as coisas, e sim, não esquecendo das nossas autoridades políticas. Percebe, amados? Vocês são peregrinos e forasteiros neste mundo. Vocês devem viver uma vida santa neste mundo, mas vocês estão ao mesmo tempo comprometidos com a vida da sociedade, comprometidos com a vida política da nação, orando ao Senhor, porque crente não tem vida departamentalizada.
ele tem uma vida toda para a glória do Senhor. Em todas as áreas. Qual tem sido o seu testemunho no teu ambiente de trabalho? Qual tem sido o teu testemunho lá? Como é que as pessoas te reconhecem? Qual tem sido a nossa vida de oração em favor dos nossos governantes? Ou será que nós não estamos incomodados ou simplesmente estamos acabando ou só falando mal das instituições que Deus criou, ao invés de orarmos em favor dos homens que estão ocupando esses espaços? Vida de santidade é isto. É viver como peregrinos, mas comprometidos com os valores do reino neste mundo. Que façamos assim, igreja. Que sejamos uma igreja mais relevante ainda do que temos sido, para a honra e glória do nosso Deus. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra. Perdoa-nos porque tantas vezes temos sido negligentes no nosso testemunho, não temos feito o evangelho do Senhor brilhar em nós e nem através de nós. Tem misericórdia. Temos cedido às tentações deste mundo. Temos cedido aos apelos terrenos, em detrimento ao fortalecimento da nossa fé, aquilo que ensina a tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, porque tantas vezes criticamos, sim, até justamente, muitos dos nossos governantes. E o que muito desses têm feito, sim, tem enojado o Senhor Deus, que é o Criador dessas instituições e desses poderes. Mas nós não temos orado em favor deles. Nós não temos também lutado por uma transformação a partir de mim, onde quer que eu esteja. Eu não tenho praticado o bem muitas vezes, a ponto de fazer emudecer aqueles que estão praticando o mal. Tem misericórdia, Senhor. Faz-nos mais comprometidos com o Senhor. Que esta fé que dizemos crer, possamos levar no nosso coração em atitudes, palavras, ações, onde quer que estejamos e onde quer que o Senhor nos coloque. E que o teu nome seja glorificado, agora e para sempre. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.